Você? Vazante iniciou nessa quinta-feira a imunização de pessoas com comorbidades. 100 doses foram distribuídas no município. E detalhe, não é necessário cadastramento na cidade. Nesta edição do 30 Minutos, a gente vai mostrar para você que asma não tem cura, mas tem controle, viu? Doença crônica ainda é agravante para a Covid-19. Chuvas irregulares comprometem a produção da safrinha de milho. E futebol, a URT deixou escapar o troféu Inconfidência. A equipe de Pouso Alegre venceu nos pênaltis. Essas e outras informações você confere a partir de agora no seu telejornal da Hora do Almoço, que está no ar. A gente começa a edição do 30 Minutos de hoje mostrando que a paineira que teve que ser cortada na Avenida Getúlio Vargas carregava história. Muita gente tem algo para falar sobre ela. Uma nova árvore da mesma espécie será plantada no local. A paineira ou paineira rosa é uma árvore brasileira de grande porte e comum principalmente em regiões do Cerrado. A que foi plantada na Avenida Getúlio Vargas data de cerca de 70 anos, plantada possivelmente na década de 1950. As paineiras, então, são plantas endêmicas do Brasil, né? Elas, sobretudo nas regiões de Cerrado, são plantas que são de grande porte, elas então não são indicadas para arborização urbana, ao menos que sejam áreas abertas, como praças, parques, são indicadas também para reflorestamento. Produzem flores rosas, né, rosa claro, rosa escuro, até brancas. Mas uma breve pesquisa em algumas fotos antigas da cidade, que estão num grupo público, eu percebo que essa planta ela deve ter sido, essa aí de frente à escola Marcolino de Barros, ser plantada depois da década de 1950, então já é uma planta que já está realmente numa idade avançada. Essa árvore que na madrugada desta quarta-feira teve parte da sua estrutura caída, fez parte da história da Marialda Cury, que, com boa memória, relembra os dias que passou debaixo desses galhos. Essa árvore faz parte da minha infância. Eu entrei para o grupo escolar Marcolino de Barros em 1954 e eu creio que em 1954 já podia estar plantada essa árvore. Aqui ao meu lado, na parte daqui do lado direito, morava a dona Maria Luísa Magalhães, que era avó dos meus colegas de escola, filhos do seu Otávio Magalhães, e a gente brincava muito aqui nessa avenida. Era uma avenida muito bonita, sempre foi, né? Avenida muito majestosa. Quem também tem histórias aqui é a Maria das Graças, que conta como eram bons os tempos em que trazia a sobrinha, ainda criança, para passear nessa avenida e para apreciar a natureza. Eu passeava com ela quando tinha uma sombra e tinha um espaço, né, para isso. Essa árvore faz parte da história da infância da minha sobrinha e da minha vida também. O Omar também ficou curioso e surpreso quando passou pelo local e se deparou com o cenário. A gente fica triste, né? Porque é uma árvore que junto com aquela outra árvore ali da escola normal, né? São árvores símbolos da praça. Então a gente fica triste de ver isso, mas... A ideia inicial era que fosse realizada apenas uma poda, para equilibrar o peso da árvore e que evitasse uma nova queda. Entretanto, ao analisar o interior dela, percebeu-se que ela estava de fato condenada e oferecia riscos à população. É uma questão de segurança. A gente lamenta muito ter que retirar, né, que a nós incomoda sim o corte, até porque é um símbolo, né, da cidade, um símbolo da praça. Infelizmente a situação fitossanitária dela e de segurança para a população pesou mais, é muito grave a situação dela. Como você presenciou ali, quando da derrubada daquele galho ali, ele está 90% dele oco, ele não tem mais sustentação, a quantidade de peso de galho dele é muito grande. Entretanto, mesmo com o pesada necessidade de remoção, a notícia positiva é que uma nova árvore da mesma espécie será plantada no local, podendo dessa forma embelezar o espaço para essa e para as próximas gerações. Esperar terminar a limpeza aqui, o município, eu acredito que até lá para segunda-feira já terminou de fazer a limpeza aqui e será colocada uma árvore substituta da mesma espécie e de uma
Já uma árvore já semi-adulta, ela vai estar em média de 3 metros, 3,80 m. Agora é começar uma nova história e guardar as lembranças no coração, né? E olha, a seguir a gente mostra aqui no 30 Minutos a iniciativa de grupo que ajuda as famílias que sonham com a adoção. E chuvas irregulares comprometem a produção da safrinha. Adotar uma criança ou adolescente pode ser uma tarefa desafiadora para muitas famílias. Um processo que muitas vezes demora e de muitas dúvidas. Mas um grupo aqui de Patos de Minas foi criado para auxiliar essas pessoas. A adoção pode ser um processo desafiador, que exige muito cuidado, cautela e, claro, disponibilidade de ambas as partes em criar laços familiares. Com isso, surgem as dúvidas, os anseios e medos de que aquela relação possa não dar certo. O grupo de apoio à adoção Alecrim nasceu em 2019 com uma equipe de voluntárias e voluntários que tinham o intuito de auxiliar as famílias com a adoção de crianças e adolescentes e que pudessem precisar de apoio nesse processo. O Grupo de Apoio à Adoção Alecrim é uma associação formada por voluntários e nós temos a missão de promover a atitude adotiva. É um grupo que já existe há bastante tempo, estamos nos constituindo agora, temos uma diretoria e nós temos a intenção de trabalhar campanhas e atender a dois perfis, pré-adoção e pós-adoção. Nós começamos as atividades em maio de 2019, os encontros eram mensais, né? E com o tempo o grupo começou a ser procurado por pais que estavam procurando informações sobre o processo de adoção. Como que funciona o processo de adoção, como é que é a preparação, quais são os critérios, o que eu preciso para entrar nessa fila de adoção. Então a gente começou a observar essa demanda, né, por informações. E aí o grupo se dividiu, né? Então a gente tem um grupo que trabalha com esse apoio e essa orientação para esses pais que estão procurando informações ou que já estão na esperando por seus filhos. E um outro grupo, quem já tem seus filhos, quem já está em processo já fez a adaptação, né? Já passou pelo processo de adaptação. Antes, as reuniões aconteciam de forma presencial. Devido à pandemia, no entanto, os encontros foram readequados para o formato online. Neles, são realizados debates, diálogos e palestras com profissionais voltados para os pais e para as crianças adotadas. Na primeira quarta-feira do mês é o encontro do pré-adoção. E na segunda quarta-feira do mês é o encontro do pós-adoção. E tem também um encontro que é muito importante e tem dado muito apoio às crianças, né? Que é o encontro das crianças, filhos, né, do grupo do pós-adoção. Lá em 2019, quando começou, era um grupo pequeno, mas muitos pais e mães surgiram ao longo do tempo, com dúvidas e demandas para lidarem com a adoção. Hoje, essa equipe cresceu e o que esperam é expandir o trabalho para mais pessoas que se sintam interessadas e necessitadas dessa ajuda. O Grupo de Apoio à Adoção Alecrim, GAA Alecrim, possui um canal no Instagram que pode ser acessado por qualquer um para conhecer a proposta do grupo. Temos vários posts, várias orientações e quem tiver interesse pode buscar no Instagram e sempre postamos os links das lives, seja com o grupo de pré-adoção, seja grupo de pós-adoção, seja para conhecer o trabalho que é realizado com as crianças e adolescentes. Parabéns ao grupo pela iniciativa. E as chuvas irregulares podem comprometer o resultado da produção da safrinha de milho. Como a seca se estendeu em Minas Gerais e em outros estados produtores, houve redução na estimativa de 112 milhões de toneladas para 100 milhões e 400 mil toneladas. As condições climáticas estão diretamente ligadas à produtividade no campo. Para a segunda safra de milho, faltou chuva. A seca prolongada também fez com que o produtor atrasasse o plantio na expectativa por mudanças, mas as condições do tempo não favoreceram.
O grão segue valorizado com a demanda em alta. O preço médio da saca é comercializado a cerca de R$ 100 em média no Brasil. Em abril, o país enviou ao exterior 130 mil toneladas, quase 2% mais que o embarque anterior, de acordo com dados preliminares do Ministério da Economia. Daqui a pouco aqui no 30 Minutos a gente vai falar sobre asma. Doença crônica não tem cura, mas tem controle e é agravante para a Covid-19. E Vazante inicia a imunização de pessoas com comorbidades. Agora 11 horas da manhã e 43 minutos. A asma é uma doença crônica que não tem cura, mas pode ser controlada para que o doente não tenha crises. Há vários tipos e a asma pode agravar os sintomas de pessoas que se infectam com a Covid-19. A morte do ator e humorista Paulo Gustavo abalou muitas pessoas e levantou a seguinte questão: possíveis comorbidades que pudessem agravar a doença. Em um vídeo em que conversa com a atriz Ingrid Guimarães, o artista diz que tinha medo da doença justamente pelos problemas respiratórios que tinha. Aí eu tô, sabe por quê? Porque eu tenho problema respiratório, eu tenho muito medo porque eu vejo essas matérias das pessoas dizendo que a medicina não sabe ainda como é que esse vírus reage. Já em um post no Twitter, a atriz Tata Werneck responde aos usuários o seguinte: Paulo não tem comorbidades. Teve asma há 10 anos e nunca mais teve crise. O que chama a atenção aqui é que ela fala como se o artista não tivesse mais a doença. Ele teve asma há 10 anos. E é nesse ponto que eu quero chegar. A asma não tem cura, diferente do que se pode pensar. A asma é uma doença crônica, inflamatória, que causa uma inflamação nos brônquios. Os brônquios são as estruturas responsáveis por levar o ar até os pulmões. Esses brônquios geralmente têm um calibre razoável que permite o ar passar sem dificuldade. E quando há asma, a inflamação desse brônquio leva a uma redução do calibre do mesmo. E essa redução causa falta de ar, causa chieira e causa tosse. Além disso, não existe apenas um tipo de asma. Ela pode ser classificada em leve, moderada e grave. E são vários os fatores que podem desencadear crises de asma. A asma leve, muitas vezes, ela é até intermitente. O paciente vive uma boa parte do ano sem ter sintomas e apresenta, às vezes, os sintomas sazonais, na época do inverno. Outras vezes, a asma é tão grave que durante uma crise asmática pode levar o paciente até uma parada respiratória e ao óbito. Laís é uma paciente que tem asma. Ela descobriu a doença há 4 anos, quando teve crises respiratórias e precisou procurar um médico. Eu descobri a asma tem uns 4 anos. Eu estava sentindo muita tosse, tudo que eu comia dava muita tosse, muita falta de ar. Eu ia fazer esforço físico, uma caminhada, dava muita tosse, falta de ar. Existem também exames para identificar se aquele paciente tem ou não a doença e para cada caso são elaborados tratamentos que atendam às necessidades de cada um, a fim de levarem uma vida normal. O exame da espirometria confirma a presença da asma e vai identificar o grau dessa asma. Isso associado à história clínica e a outros exames permitem a melhor condução do caso para cada paciente. Então é importante que cada paciente procure o médico para que seja feita uma avaliação da melhor forma possível. De quarta para esta quinta-feira, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais confirmou mais 328 mortes por Covid-19 no estado. Passam de 35 mil mineiros que perderam a vida para o vírus. Em 24 horas, foram confirmados ainda 8.725 novos casos. Passa de 1.396.000 o total de infectados. Desses, mais de 1.286.000
foram tratados. Estão em acompanhamento quase 75 mil mineiros. E vale ressaltar, desse total de mortes de mineiros, de todos os brasileiros, de pessoas em todo o mundo, já existem vacinas disponíveis. E é sobre vacina que a gente fala agora, porque Vazante iniciou nesta quinta-feira a imunização de pessoas com comorbidades. O município já tem 515 doses disponíveis para a vacinação de pessoas com doenças pré-existentes. 100 foram disponibilizadas nesta quinta-feira. A vacinação está ocorrendo dentro das normalidades, num fluxo tranquilo aqui dentro da UBS. As pessoas estão procurando, respeitando as comorbidades do momento, a faixa etária, e para que todos possam vir tomar essa dose de vacina, que é mais uma dose de esperança na luta contra a Covid-19. Nessa primeira etapa de imunização de pessoas com comorbidades, serão vacinadas em Vazante pessoas com síndrome de Down acima de 18 anos, pessoas com doença renal crônica que fazem hemodiálise também acima de 18 anos, gestantes puérperas com comorbidades que tenham mais de 18 anos, portadores de HIV maiores de 18, pessoas com deficiência permanente cadastradas no programa de benefício da prestação continuada que tenham mais de 55 anos, além de todas as pessoas com comorbidades que tenham mais de 55 anos. Os moradores de Vazante não precisam fazer cadastro em site. Bastam ir aos postos de saúde para receber a imunização contra a Covid-19. A distribuição é feita por ordem de chegada. Que mais pessoas possam se imunizar. E olha, na sequência a gente vai falar aqui no 30 Minutos sobre futebol. A URT deixou escapar a taça em Confidência nos pênaltis. Agora 11 horas da manhã e 53 minutos. Dia das Mães é uma data muito especial, né? E é para homenagear a mulher mais importante da nossa vida, de presentear e valorizar uma das coisas mais maravilhosas deste mundo. Por isso, a Clínica e Laboratório Mais Exames está com valores especiais para você presentear sua mamãe, viu? Ou presentear você também, pois a maior demonstração de amor é cuidar de quem você ama. Check-ups 15. Check-ups, 15 exames laboratoriais, mais consulta médica para avaliação dos resultados por R$ 150. Ultrassom a partir de R$ 100. Tomografia a partir de R$ 195. Raio-X a partir de R$ 60. A Clínica Mais Exames possui mais de 10 especialidades médicas. Oftalmologista, R$ 150. Cardiologista, R$ 140. Gastroenterologista, R$ 160. Ligue já e agende a sua consulta ou exame. 3814-1616 ou 99862-1616. A Clínica Mais Exames está localizada na Praça Santana, 153, em frente ao Mercado Municipal. Na Clínica e Laboratório Mais Exames, você tem médicos de todas as especialidades e todos os exames em um só lugar. Laboratório, exames cardiológicos, exames de imagem como tomografia, ultrassonografia, endoscopia, raio-x e mamografia. Atendendo a convênios e particular com valores que cabem no seu bolso e, claro, facilidade no pagamento. Procure já Mais Exames e agende sua consulta ou exame. Mais exames, mais pela vida. Agora é futebol, viu? O time de Pouso Alegre é o campeão da Taça Inconfidência. Derrotou a URT na disputa de pênaltis. Quinta colocada e com a melhor campanha, o RT tinha a faca e o queijo na mão para decidir em casa. O time de Patos de Minas recebeu o Dragão do Sul de Minas em uma decisão para lá de acirrada. O Pouso Alegre, sexto colocado na tabela, foi para cima com tudo. Em um jogo truncado, o Dragão teve mais posse de bola e criou mais chances, mas nada tão assustador assim, a não ser o destaque para uma cabeceada perigosa de Eric do Dragão aos 44 minutos. A aposta da URT estava com o goleiro Renan Rinaldi,
responsável por defender os pênaltis após um resultado triste de 0-0. A penalidade máxima começou com a cobrança de Arilson, que fez o primeiro. Matheus Oliveira, da URT, bateu e empatou. Daí veio Johnny, que fez um. João Diogo igualou novamente para o Trovão. O Rio conseguiu desempatar. E quando João Paulo tentou, a bola subiu alto demais e passou por cima do travessão. O jogo igualou novamente. O Dragão se aproximou do título com mais um gol, desta vez de Lucas Silva. E quando a URT não poderia errar por nada, Romário mandou a bola para a trave. Pouso Alegre já ergueu taças em 2019, 2020 e agora em 2021. São 3 títulos importantes. A alegria do Pouso Alegre vencer fora de casa tem uma explicação. Esse é o 3º título. Primeiro, a segundona, depois o módulo 2 e agora o troféu Inconfidência, aqui no Zama Maciel. Segundo o técnico do time, ele estava bem alinhado, até porque foi apenas uma substituição em todo o jogo. Entendi que fisicamente os meninos estavam muito bem, eu preferi manter a equipe até o final, que é um grupo muito consistente, muito maduro, eles não gastam energia de maneira desnecessária, então a gente sabia que estava fresquinho, estava tranquilo para jogar, eles tinham gás para jogar e a gente conseguiu, até o final do jogo, imprimir um ritmo forte. É uma sensação inexplicável, fomos superiores no jogo, foi uma pena a gente não ter resolvido antes dos pênaltis, mas novamente, graças a Deus, pude contribuir no último pênalti. No jogo passado também fui o último e decidi. E agora de novo saí com o título. Para o técnico da URT, o time fez uma boa campanha no campeonato. E agora segue jogando em outro campeonato com maior destaque. O roteiro desse grupo é um roteiro que quem conhece o dia a dia, os bastidores, é um roteiro para livro. Porque o que nós nos superamos durante a competição para chegar no 5º lugar, classificar a URT para a Série D. E hoje, que a gente falou, hoje seria assim o ápice de tudo que nós passamos desde o dia 15 de janeiro. Infelizmente, a gente acabou perdendo nos pênaltis, mas a gente deixa um legado, a gente deixa um grupo de jogadores que honraram a camisa do URT desde o dia que chegaram aqui, que chegaram em 5º lugar do campeonato, classificando para a Série D. Então, assim, eu acho que está todo mundo de parabéns à diretoria, né? E fim dos compromissos para o URT nesse primeiro semestre. Alguns jogadores até já foram dispensados. Olha, hoje é quinta-feira e é dia de diversão às 18 horas aqui na tela da TV, viu? Na sequência tem um programa especial com um resumo da participação do cantor Tiaguinho no Boteco da Nossa. Eu te espero 18 horas então no programa Entrevista. Participe comigo através do 99947-4515. Concorra a muitos prêmios e venha se divertir, viu? E a hora que eu ligar para sua casa, não diga alô, diga como vai, Matheus Borges. E logo depois, na sequência do programa Entrevista, você confere a participação do cantor Tiaguinho com o Boteco da Nossa, apresentado pelo David Bala. Além do canal 8.1, assista também pelo ntv.tv.br e rede social @NTV Patos de Minas. O 30 Minutos de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Mais informações às 19 horas no NTV News. E agora, muita informação também com ele, Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, Matheus. Boa tarde. Tudo bem? Muito bem. Tudo certo com você? GGSS. Esqueci, eu tinha combinado que eu ia falar como vai, Gui Boaventura. Não, isso é só do Matheus. Não. Isso aí é a marca do Matheus. Eu tô esperando você, para você ir participar comigo lá. Eu já te liguei algumas vezes, você me atendeu uma vez, assim, custando, e depois você nunca mais me atendeu. Fazendo um favor. Fazendo a gentileza. Olha só, Gui, a gente vem aí de uma semana bastante movimentada, com muitas notícias, muitas perdas. E agora há pouco eu estava acompanhando algumas notícias nacionais e tem uma que me chamou a atenção, que o Butantan diz que falas do governo contra a China afetam produções de vacina e teme a falta de doses. Uma vez que um dos produtos aí, dos insumos utilizados na produção, vem da China e essas falas, então, do governo têm prejudicado. O Butantan ainda diz que esses insumos buscados lá da China têm chegado, como a gente diz por aqui, a passos lentos.
para a produção de vacinas. Um fator preocupante. A gente tem que acompanhar o que acontece à nossa volta, mas a gente tem que ter um olhar um pouco mais distante também. Tem muita gente que não está preocupada com isso. A China depende da gente, a China não sei o quê, se a China quiser comer, vai ter que comprar da gente. Não é bem assim. Não é bem assim. Um dos produtos mais necessários na China, porque ela tem mineração disso, mas é insuficiente para o seu consumo. Lá ela compra carvão mineral. Compra de quem carvão mineral? Em grande quantidade. Ela compra da Austrália. O governo australiano fez algo parecido com a China que o Brasil está fazendo. Sabe quantos navios tem hoje tentando descarregar na China e estão no mar parado? Estão fundeados no mar, parados, esperando para descarregar? De quantos? Carvão mineral? Quantos? 60 navios. Hoje, nesta quinta-feira. 60 navios. E aí? Que prejuízo é esse? Você para do seu fornecedor 60, 80, 100 navios carregados, parados lá no mar. Qual é o prejuízo disso para uma nação? Enorme. Sabe? Então, é preciso a gente ter juízo, é preciso a gente saber o que está falando. Se tiver que... Eu sou nacionalista, ao extremo. Não gosto de termo inglês, acho que a gente banaliza muito a nossa língua, que é uma língua bonita, que é que é nossa, é patrimônio nosso. O português brasileiro é um patrimônio nosso. E a gente abandona isso nessa onda do mundo aí e tal, internacionaliza essas expressões aí. Eu sou meio Suassuna nesse aspecto aí, sabe? Então, mas a gente precisa de entender que vai ter a hora vai ter o interesse, vai ter nesse mundo globalizado, como é que você vive sem parceiros? Não existe. Mas ali nós precisamos de... Não, se precisar, se afetar a nossa soberania nacional, se a gente tiver um problema, pica o pé, e aí dê no que der, sabe? Mas, enquanto isso, a gente tem que respeitar esses tratos internacionais, sabe? Temos que ser... O mundo anda em torno da diplomacia. É preciso ter responsabilidade, né, Gui? Não é simplesmente falar o que você quer falar e depois não arcar com as consequências. E quando a gente fala de governo, a gente não está falando apenas de uma pessoa, a gente está falando de milhões de pessoas que dependem de líderes para que possa resolver por elas. A gente tem hoje mais de 400 mil vidas perdidas para a Covid-19 com vacinas disponíveis. Infelizmente, essas vacinas não chegaram para essas pessoas. Incompetência ou falta de responsabilidade? Gui, é a grande pergunta. Verdade. Eu encerro minha participação aqui, volto às 18 horas hoje e vou preparar meu almoço lá para te assistir agora, comentando todas as notícias. Muito bem. Bom almoço para você e até mais tarde. Até. Boa tarde, Gui.